A sombra coletiva espreita. Um véu cinzento que se estende por cada gesto, cada pensamento não pensado, cada escolha que julgamos nossa. Não é uma fantasia, é a textura primordial da realidade que nos tece, nos molda e, por vezes, nos devora. Ela sussurra os antigos mitos, os dramas que se repetem em você, em mim, em Patrícia. É o eco de eras, a força bruta que pulsa sob a fina camada de nossa civilidade. Você sente isso? Sente a maré que puxa suas decisões para uma direção pré-determinada, como se não fosse você quem as tomasse? É o inconsciente coletivo em sua dança mais sombria, revelando os arquétipos em sua vida. Patrícia sempre se gabou de sua autonomia, de suas escolhas livres. Trabalhava incansavelmente, mantinha uma fachada impecável de controle, de sucesso. Mas era uma armadura, pesada como o chumbo, forjada pelo medo. Seus relacionamentos desmoronavam em padrões repetitivos: o salvador, o traidor, a vítima. Ela projetava, defendia-se, atacava, sem perceber que cada ação era apenas um reflexo distorcido de seu próprio vazio interior. Os padrões arquetípicos de comportamento a dominavam, ditando seu roteiro, mas ela os via como destino. Patrícia pensava controlar a vida, mas era controlada por dramas que não reconhecia como seus, embora os vivesse à exaustão. Estatísticas cruas nos mostram que mais de 85% dos indivíduos vivem vidas inteiras sem jamais questionar a origem de suas compulsões. Você é um deles? O peso do chumbo era insustentável. A fachada de Patrícia começou a rachar. Uma doença crônica. A perda súbita de um amor. Um fracasso profissional humilhante. A dor era um solvente ácido, derretendo as defesas rígidas do ego. No abismo, os dramas primordiais emergiram, não mais como meros problemas, mas como a manifestação visceral do que ela reprimia. A figura da mãe devoradora, o herói caído, a sombra que ela tão meticulosamente escondia, clamavam por reconhecimento. Era a psique coletiva agindo, compelindo-a a enfrentar o que o consciente evitava. Se esta verdade ressoa em seu silêncio, sinalize-a. A maioria fugirá. Se você escolher ficar, torne isso oficial. Sinta o peso da decisão. No caldeirão da angústia, Patrícia começou a destilar a verdade. Ela observou os ecos de mitos antigos em sua própria história. Percebeu a influência dos arquétipos em sua vida, não como algo abstrato, mas como forças vivas que determinavam suas reações, suas atrações, suas repulsões. Ela começou a decifrar os padrões arquetípicos de comportamento ao ver o herói que busca a redenção, o rebelde que anseia por liberdade, o amante que teme a intimidade, todos em si mesma, em constante conflito. Não era mais Patrícia, mas um palco para o inconsciente coletivo. Demorou longos anos, talvez uma década, para ela começar a enxergar esses mitos pessoais em ação, desvendando a influência dos arquétipos. A visão era excruciante, mas libertadora. Com a verdade, veio o medo de integrar tudo aquilo que ela havia negado. Integrar a própria sombra não é um ato de luz, mas de digestão. Patrícia teve que confrontar a Medeia em si, o Caim que se esconde, a parte dela que poderia destruir e trair. Essa é a verdadeira alquimia: transmutar o chumbo da negação no potencial bruto da vida. A psique coletiva moldou suas escolhas por toda uma vida, mas agora,
Com essa consciência amarga, ela podia fazer uma nova escolha. Podia acolher a escuridão e utilizá-la como fonte de poder, em vez de ser consumida por ela. Surpreendentemente, cerca de 60% das pessoas preferem a dor da negação à tarefa de se conhecer profundamente. Qual é a sua escolha? O ouro psicológico não é a ausência de sombra, mas a capacidade de habitar nela com consciência. Patrícia não se tornou perfeita, mas inteira. Ela começou a perceber como descobrir seus arquétipos dominantes, não em livros, mas nas cicatrizes de sua própria alma, nas repetições de seus dramas, nas fantasias que a assombravam. Ela aprendeu a dançar com seus demônios, reconhecendo neles os mensageiros de seu próprio processo de individuação. Essa é a verdadeira jornada, a mais terrível e a mais recompensadora. Você se atreve a olhar para o espelho, não apenas para sua persona polida, mas para a face disforme da sua própria sombra, que dança os dramas primordiais do inconsciente coletivo? O que ela revela sobre os arquétipos que, neste exato momento, te controlam?